Seja bem-vindo! Você está no Jornal Excelsior, vídeo crônicas falando sério. É muito importante para nós que você deixe seu joinha e se inscreva neste canal. Falando sério. O doutor holístico. O cri-cri alternativo. Algumas pessoas estão tão descontentes com suas próprias vidas que, em vez de consertá-las, querem que o mundo acabe. Em princípio, o doutor holístico deseja a todos os leitores o melhor ano, com 365 dias, de suas vidas, lembrando que cada um vai colher o que plantou. É muito interessante observar a histeria de pessoas dos meios esotéricos, religiosos, historiadores tendenciosos, místicos, etc., sobre o tema novelesco, digno de filmes de ficção, relacionado ao fim do mundo ou a uma mudança tão radical no planeta Terra que estaria sendo planejada por seres extraterrestres, na qual alguns, escolhidos, sabem lá quem, seriam resgatados, por seres extraplanetários, vindos de uma galáxia que a própria astrofísica não sabe onde está localizada, que, penalizados pela suposta ocorrência e por interesses desconhecidos, transfeririam alguns milhares de seres humanos para a preservação da espécie para um lugar, sei lá onde, para continuarem vivendo, sei lá como. A própria ufologia séria não tem a menor ideia de como seria este resgate, se realmente haveria e quem seriam estes seres extraterrestres, como são fisicamente, de onde vêm, quais suas intenções, quais seriam os seus motivos e qual seria a qualificação das pessoas escolhidas para serem resgatadas. Fala-se muito sobre boas condutas, amor, integridade, bons princípios, solidariedade, cidadania, ética, religiosidade, respeito a seus semelhantes e ao seu Deus. Estes atributos ou chamadas virtudes humanas são tão raras em seu conjunto que talvez uma nave do tamanho de um fusquinha seria o suficiente para resgatar meia dúzia de monges. Isto quer dizer que nós, pobres mortais errantes, estaríamos todos danados. A vida de um ser humano deveria ser pautada em bons princípios desde sua tenra idade, porém, os próprios progenitores não os têm, e lamentavelmente, o número de crianças e adolescentes delinquentes é muito grande e está, de certa forma, incontrolável, e estes estarão a educar seus descendentes com a mesma precariedade educacional e cultural. E aí? Serão ou seriam todos execrados, ou sucumbirão junto com o planeta? Quando se fala em fé em Deus, as coisas ficam piores, pois os que se dizem fiéis e se declaram crédulos ao Senhor, o fazem por uma fé cega, sem a menor ideia de como deveria ser a cultura e o comportamento de um ser humano digno de saber como respeitar o seu Deus. A aceitação pelo divino é por medo de ser punido e ser condenado ao fogo do inferno, e não por convicção ou um respeito espontâneo. As pessoas não consideram o que produzem de maus tratos a si próprias e ao planeta como desrespeito ao seu Deus, não consideram seus atos e infrações como cidadãos como um desrespeito ao seu Deus, não consideram o trato desequilibrado com relação aos seus semelhantes, aos animais, aos vegetais, como desrespeito ao seu Deus. Ganhar dinheiro, comer, transar, se divertir e rezar é a regra, o resto que se dane, com Deus ou sem ele. Se a espécie humana tiver que ser extinta tendo como parâmetro o comportamento que tem a maioria da estirpe que habita este planeta, estaria então condenada às chamas infernais, desde os que se dizem falsamente preparados, até os que se declaram ignorados e excluídos por Deus por se colocarem como eternas vítimas, sem autoestima, sem personalidade, e que por hábito põe a culpa em alguém pelos seus dissabores, em detrimento da sua própria culpa. Pelo visto, se o planeta não for destruído e a penalização fosse somente direcionada às pessoas que o habitam, não sobraria ninguém da espécie humana. Com a maioria da espécie humana exterminada e a minoria resgatada por extraterrestres, somente subsistiriam na Terra os animais, os vegetais e os minerais que, se tiverem que sobrar, pois não teriam nada a ver com os descompromissos humanos, o planeta ainda estaria fazendo parte do sistema solar e consequentemente da galáxia. Por sua vez, um grande número de humanoides, que agem como animais, comendo, bebendo, sambando, cheirando, fumando, sem definição clara quanto às características hominais, talvez perdoados pela abnegação do Senhor, reconsiderando-os por sua ignorância e falta de consciência humana, também poderiam ser poupados, pois o que sobraria do planeta necessitaria de habitantes, mesmo precariamente,
para darem continuidade à sua existência. Quanto aos homens planares, que vivem como máquinas robotizadas, não teriam por que serem eliminados, pois robôs não pensam por si só agem em função de sua programação cerebral, que poderiam ser reprogramados e seriam ferramentas úteis como serviçais a cuidarem materialmente e rudimentarmente do que possivelmente sobrasse sobre a Terra. Aqueles que se assemelham a vegetais, anencéfalos, sobrevivem com comportamentos e atitudes sem sentido, também poderiam continuar existindo, pois ajudariam a divertir os animais, e os vegetumanos, continuando a produzir sons histéricos e músicas estúpidas, danças semelhantes aos rituais aborígenes, interpretadas freneticamente como antigas saudações aos deuses da natureza, vestidos ridiculamente e com pelagens capilares, com aparência semelhante a cristas eriçadas de aves quando no cio. Aos que supostamente serão resgatados, os interventores, ao analisarem friamente o potencial e conteúdo intelectual, cultural e espiritual de cada indivíduo, cujos conceitos tendenciosos e conflitantes os comprometem em suas verdades e objetivos, obviamente não saberiam para onde conduzi-los, sobretudo para evitar que outros povos fossem contaminados por posturas imbeciloides e sem sentido. Ora, sem dúvidas, após o encerramento das intempéries catastróficas que assolariam o planeta e o baixar da poeira, os devolveriam ligeiramente sem aguardarem um muito obrigado, zarpariam para seu sistema planetário, lamentando sobremaneira a perda de tempo. Epílogo. Aí então o planeta Terra, enganando a todos, acabaria por algumas horas e, na verdade, emergiria da turbulência, magicamente, continuando a existir como sempre o foi, com algumas feridas e machucaduras reparáveis, sendo a casa de seres humanos que, urgentemente, devem rever suas vidas em todos os sentidos, para que, em qualquer tempo, não precisem pensar em destruir a Terra em detrimento de manterem suas imbecilidades comportamentais, intelectuais, espirituais. Gostaram da ficção? Meio sem pé nem cabeça, porém acabei salvando o mundo pelo menos no papel. Vou me candidatar a Spielberg brasileiro, e continuar ligado nos 365 dias deste ano e dos próximos. Eu estou, e sempre estarei ligado. Texto de Johnny Cafe, janeiro 2012. Nota da redação: procure sempre um terapeuta formado, diplomado e sindicalizado. Os vídeos gravados com o título Falando Sério são uma reprodução das crônicas escritas ao longo de 10 anos para o jornal O Legado, hoje Jornal Excelsior, por João Oreste Caffarelli, com o pseudônimo de Johnny Cafe. Em novembro de 2021, a IAO Editora lançou o e-book Falando Sério, reunindo as mais de 80 crônicas homenageando em vida ao autor. João Oreste Caffarelli faleceu aos 69 anos, em 4 de fevereiro de 2022, e nos deixou essa preciosa coleção de sabedoria.